Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou o professor Felipe Melo. A gente está dando continuidade aqui à nossa matéria, ao nosso conteúdo, iniciando o capítulo 8. Pessoal, diga-se de passagem, o capítulo mais teórico do nosso livro. O que a gente vai ver no capítulo 8? Só titulando logo ele, só definindo logo ele. O capítulo 8 ele é perpendicularidade, projeção ortogonal e desenhos em perspectiva. Pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar o que é uma projeção, ter um entendimento disso aí, ângulo reto e retas perpendiculares, algumas situações para a gente associar com projeção e, claro, a própria projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre um plano. Calma que tem algumas palavras aqui que a gente vai definindo de acordo com a nossa aula. Agora, moçada, antes que eu vá para o próximo slide, eu queria trazer com vocês uma lembrança de uns conceitos primitivos da matemática. Então, acompanha comigo aqui, por favor, acompanha comigo. Galera, de antemão, o que nós vamos ver, esses três conceitos que você está vendo aqui no quadro, são conceitos primitivos. O que é isso, Felipe? São conceitos que não têm uma definição, mas que a gente precisa ter uma ideia deles, e principalmente, como representar corretamente, tá? Galera, o primeiro conceito, a primeira ideia que eu queria que a gente tivesse, é a ideia de ponto, que a gente representa, obviamente, fazendo esse pontinho, pode ser até com a caneta mesmo, e com a letra maiúscula. E lembrando, pessoal, que ele não tem dimensão, a gente só tem uma ideia dele. Bacana? Tranquilidade? Segundo conceito, conceitozinho de reta que nós representamos com a letra minúscula, é uma ideia de infinitos pontos alinhados. Bacana? Ela também não tem começo, ela também não tem fim. Isso aqui é uma reta. Tranquilidade? Pessoal, e a outra ideia que eu queria que o meu aluno tivesse para começar essa nossa aula é a ideia de plano, que a gente representa por uma letra grega. Galera, 3 pontos não alinhados representam um único plano, ou estão contidos em um único plano. Vocês vão perceber que o tempo inteiro na nossa aula eu vou ter essa figura presente. Bacana? Tranquilidade? E puxando para a parte final desse nosso, lembrando, para a gente chegar no Data Show, galera, aqui eu desenhei duas retas e essas duas retas elas são perpendiculares. Galera, por mais que você não esteja vendo todos os ângulos retos, obviamente, moçada, que se eu tenho aqui uma relação de ângulos perpendiculares em duas retas, todos esses ângulos têm medida igual a 90 graus também. Isso é óbvio, o motivo. Se eu isolo essa partezinha, se esse carinha já estava dado como 90 graus, ou seja, aqui eu vou ter ângulos suplementares, a soma 180, aqui obrigatoriamente tem que ter de 90. Pega pelas cores, tá? Coloquei agora de azul, então amarra isso aqui, obedecendo, que a gente fez, retinha, letra minúscula, tranquilidade, perfeito? Por que eu estou lembrando isso aqui? Porque no título do nosso capítulo, aqui nos nossos tópicos, eu falei a palavra ortogonal. Ortogonal já vai ter a ver com perpendicularidade. Você vai acompanhar comigo agora para entender isso aí. Vamos lá, vamos começar. Acompanha comigo aqui no Data Show. Eu trouxe logo duas imagens, uma inclusive do nosso livro, para a gente já ter uma ideia de projeção. Olha só, galera, aqui até tem um textozinho que tem até que você lê isso aí depois, falando do Batman, né? Aquela projeção que acontece lá na cidade de Gotham. Então, o que é projeção? Qual é a ideia de projeção? É colocar uma imagem ou ampliada ou reduzida sobre uma superfície. Aqui, moçada, a projeção, isso aqui é um cilindro, tá? A projeção colocada sobre essa ótica, sobre essa vista, eu vou ter um quadrado. A projeção colocada sobre essa outra vista, a gente vai ter um círculo. Perfeito? Então, projeção, eu quero que você tenha uma ideia junto comigo a partir dessas duas imagens. Tranquilidade? Perfeito? Fechando ainda aquele acordo para entrar no nosso comando, no nosso enunciado. Galera, nós já estudamos, e aí eu vou ler junto com vocês o texto, você já estudou que um ângulo é reto quando sua medida é 90 graus, óbvio, e que duas retas são perpendiculares se e somente se são concorrentes, se cruzam, e determinam 4 ângulos congruentes de medida 90 graus. Observe a figura e relembre alguns conceitos relacionados à perpendicularidade. Pessoal, vem comigo aqui, duas retinhas, ângulo de 90 graus aqui, aí vem aquele nosso combinado, símbolo R perpendicular a S, é assim que a gente faz a escrita, né, a simbologia. Aqui, obviamente,
Lembrando ângulos adjacentes, ó, APB e APC são ângulos adjacentes, significado de adjacente, vizinho, isso, ó, aqui, APB e APC, ó, APB e APC, pessoal, são ângulos adjacentes, são ângulos vizinhos, tranquilidade? Outra coisa, outro detalhezinho, APB mais APC é 180 graus, e aí é aquela ideia, né, ó, já tinha conversado sobre isso, aqui no nosso lembrando. Esse símbolozinho aqui, essas 3 letrinhas, né, significa medida, tá, pessoal? Medida de APB é igual a medida de APC, ou seja, as medidas aqui são iguais, né, são ângulos de 90 graus. Bacana? Tranquilidade? Foi? Agora vamos começar devagarzinho, Opa! Projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre uma reta. Pessoal, vamos entender a ideia da projeção matematicamente falando. Olha só, considere a reta R e um ponto P fora dela, não pertencente a R, representados a seguir. Aí você vai estar vendo essa imagem aí no nosso data show, aí na sua tela. Por P, traça-se uma reta S perpendicular à reta R. Galera, nesse pontinho aqui, ó, eu vou traçar uma reta por ele, sendo perpendicular à nossa reta R. O ponto P' que se formou aqui, aí esse P' a gente já dá uma ideia de que é uma projeção. O ponto P' de interseção da reta R com a reta S é a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R. Galera, faz o seguinte, quer ver uma maneira muito mais simples? Pensa só o seguinte, ó, eu vou fazer uma iluminação disso aqui, de forma, uma vista superior. Galera, onde é que vai estar a sombrinha, onde é que vai ser projetado o P? Aqui embaixo, ó. Bacana? Claro que essa formalização é importante para a gente ter um embasamento matemático, mas a ideia é essa, ó, projetor. Galera, isso aqui vai cair reto, imagina que isso aqui é uma bolinha, ó, vai cair, ó. Opa! Bacana, tranquilidade? De forma mais abstrata, é assim, tranquilo? Ei, agora vem cá, vamos projetar outro detalhe. Aqui eu separei em 2 telas, até para você ter uma ideia junto comigo, ó. Considere a reta R e o segmento de reta B não contido em R. Tudo que está vendo aí. Representados a seguir e desenhe a projeção de AB sobre R. Galera, sem partir para matemática ainda, Olhe para cá. A projeção não vai ser a sombra. Está aqui, ó. Está aqui. Agora, obviamente, quem precisa ter o embasamento matemático correto, né? E aí, galera, vem para cá, ó. O que é que a gente tem que fazer? Estão aqui os passos. Mas fala o seguinte, eu vou deixar esse passozinho aqui para você ler depois. A gente vai fazer isso aqui junto, falando mesmo, tá? Olha só, início do segmento AB, tracei uma reta perpendicular. Obviamente que esse ponto de encontro é a projeção do ponto A. Galera, tracei uma reta perpendicular, passando por B, perpendicular a R. Obviamente que esse ponto B' é a projeção do ponto B. Tranquilidade? Pessoal, tá aqui, ó. Esse A', B' é a projeção do AB sobre a nossa reta R. É a sombra do AB, é a transposição dessa figura para cá. Perfeito? E eu já quero que você vá imaginando outros tipos de projeções. Tranquilidade? Perfeito? Ei, acompanha comigo aqui. Galera, projeção ortogonal, ideia de projeção, ideia de ortogonalidade de uma figura geométrica sobre um plano. Considere o plano alfa. Lembra que eu falei justamente que essa figura iria aparecer, a ideia do plano? Pronto, voltou. Considere o plano alfa e um ponto P não pertencente a um plano alfa, representados a seguir. Pessoal, plano alfa, está aqui o ponto P. Galera, por P traça-se uma reta R perpendicular ao plano alfa. O ponto P' de interseção da reta R com o plano alfa é a projeção ortogonal do ponto P. Isso a gente já tinha visto. Aqui, ó, só mudamos que não é mais o ponto sobre uma reta, é um ponto sobre o plano. Galera, aqui, ó, projetou aqui embaixo. Isso, pessoal, dá uma aptidão espacial para a gente gigante. O aluno que começa a ver melhor essa ideia de projeção, chega na parte de geometria, onde vai algum tipo de habilidade de aptidão espacial vai ser utilizada, tem uma sacada muito mais rápida. Perfeito? E aí vamos lá. Ó. Como as figuras geométricas são formadas por um conjunto de pontos, é possível ampliar essa noção de projeção ortogonal de um ponto sobre um plano, conforme a gente está vendo aqui. A projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre um plano
é o conjunto das projeções ortogonais de todos os pontos das figuras. Pessoal, olhando para cá, ou à primeira vista, parece uma definição requintada, mas não. Eu vou colocar agora 2 exemplozinhos para a gente ver essa ideia, tá? Vai facilitar em 200% essa nossa visualização. Acompanha comigo aqui. Olha só, galera, a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano pode ser um ponto ou um segmento de reta. Fala o seguinte, aqui eu tenho esse pontinho B. Pessoal, pelo que a gente tinha visto antes, esquece o que tem aqui em cima, tá? Esquece. Galera, cadê a projeção do B? A projeção do B é aquela história, ó. É a sombrinha dele aqui no nosso plano alfa. A ideia dessa reta que nós estamos vendo aqui é para formalizar matematicamente. Para eu encontrar esse ponto, eu traço uma reta perpendicular ao plano alfa passando por B. E esse ponto de encontro da reta é a projeção, é o E'. Bacana? E claro, ó, esse segmentozinho aqui, a sombra dele vai ser só um pontinho lá embaixo. Perfeito? Tranquilidade? Pensa, alguma vara, algo do tipo, ó. Se ela está em pé, pessoal, e eu boto uma vista superior, uma luz em forma de vista superior, só vou ver um pontinho lá embaixo, da sombra dela. Bacana? Projeção. Boa. Galera, em compensação, ó, se eu tenho um segmento de reta e ele está inclinado, rapaziada, a projeção dele, obviamente, vai parecer um tracinho lá embaixo. Pensa comigo agora, de forma menos direta. Imagina que isso aqui é um cabo de um rodo, uma coisa do tipo, uma vara, pronto. Rapaziada, iluminou aqui, a sombra dela no chão, que aqui é o nosso plano no exemplo, pessoal, vai ser um segmento CD. Bacana? Tranquilidade? Aqui, ó, para formalizar é o C', D', tá? Para deixar diferenciado. Bacana? Rapaziada, vamos pro outro. Opa, a mesma ideia. Olha só, aqui eu tenho um círculozinho. Rapaziada, nessa posição, se eu coloco uma luz em forma superior, aqui na vista superior, como é que vai ser a sombra desse carinha lá embaixo? Vai ser um círculozinho. Essa sombra, Felipe, é o quê? Isso, galera, é a projeção. Bacana? Tranquilidade? Agora, em compensação, ó, se por acaso eu colocar, e aí imagina uma moedazinha em pé. Pessoal, quando eu vou fazer a projeção dele, só vou ver um tracinho lá embaixo. E aí você pode ter essa ideia formada também matematicamente, ó. Aqui vai passando retas perpendiculares ao plano alfa, interceptando a nossa figura. Observa que vai formar um círculozinho aqui embaixo. A mesma ideia aqui. Se eu for passar retas passando por essa figura e perpendiculares ao plano alfa, eu vou ter essa linhazinha, esse segmento formado. Bacana? Tranquilidade? Pessoal, faz o seguinte. Logo no começo do nosso material, você vai ver aquela figura lá do Batman que estava aqui. Tem umas perguntinhas pessoais, de resposta pessoal, na parte de projeção. E aí ele já vai começar a pedir para você fazer as suas próprias projeções. Pega um materialzinho, pega uma régua, pega um esquadro, faz as projeções que ele coloca para a gente no livro, que eu lhe garanto que com essa nossa explicação você vai ter sucesso em 100% delas. Na nossa próxima aula, nosso vídeo 2 do capítulo 8, é que a gente vai entrar em vistas. A gente vai ver uns cubinhos, aquelas pilhas de cubinhos, e vamos ter umas dicas para contar de forma mais eficiente, pegando a ideia de projeção e principalmente, pessoal, uma matéria que a gente faz muitas questões em um curto espaço de tempo por não ter conta nenhuma. Bacana? Pessoal, nossa aula chegou ao final e até a nossa aula de número 2. Bacana? Tchau, tchau, moçada.